Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Estou bastante feliz de estar aqui com a minha esposa, meu filho Davi. Dessa vez eles vieram para juntos adorarmos a Deus e aprendermos cada vez mais do Senhor. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, amém? Josué, capítulo 1. Quero agradecer mais uma vez o convite e a confiança de sempre. Que Deus possa continuar abençoando este lugar, né? Que já tem prosperado para a glória de Deus. Amém. Temos visto o crescimento, né, da obra. E Deus ainda tem grandes coisas a realizar em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, pois... Espera aí, vamos esperar uma irmã que está procurando ali. Amém? Achou? É 1. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos, Senhor, pela tua santa palavra, Deus, como aqui foi orado, eu peço a ti que me use, Senhor, na tua vontade, Senhor, segundo o teu querer, Pai, e que dos meus lábios venham sair as palavras do Senhor, ó Deus, Pai, que o nosso coração possa, Pai querido, ser cheio de Ti, possa, Senhor, nessa noite receber, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Pai, repreenda todo empecilho, repreenda toda barreira, repreenda, Senhor, toda obra do inimigo, Senhor, que venha tentar impedir, Senhor, Pai, que recebamos, Senhor, a Tua palavra, Deus. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. O trecho que lemos relata o momento que antecede a entrada do povo de Israel na terra que o Senhor prometeu. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos lembrar que Israel foi escravizado pelos egípcios
E Deus promete que iria tirar eles daquela escravidão e levaria-os para uma terra que mana leite e mel, uma terra que seria daquele povo. E Deus usa o seu servo Moisés. Os irmãos conhecem muito bem a história, e eu não vou adentrar a essa parte da história, mas sabemos que Moisés conduziu aquele povo na saída do Egito, em direção à terra prometida, passando pelo deserto. E no deserto muitas coisas aconteceram, coisas que talvez não foram planejadas por Moisés. Talvez Moisés acreditou que em pouco tempo eles estariam prestes a entrar na terra prometida. Mas a Bíblia relata que, apesar de tudo que Deus fez pelo povo, ou seja, a Bíblia diz que durante o dia Deus os guardava com uma nuvem e os guiava, e durante a noite os guardava com uma coluna de fogo que os protegia do frio. E a Bíblia também relata que durante toda a peregrinação daquele povo no deserto, as suas sandálias não acabaram, né? Ele diz que Deus proveu tudo o que aquele povo precisou quando passou por aquele deserto. Mas ainda assim o povo era rebelde, o povo era desobediente, o povo não sabia esperar o tempo do Senhor. E por muitas vezes, não uma, não duas, Moisés teve alguns problemas, esquentou um pouquinho a sua cabeça com aquele povo. E uma dessas vezes a Bíblia diz que eles estavam no lugar chamado Meribá, e o povo clamava por água, porque eles estavam sedentos. E quando Moisés falou com Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, fala a esta rocha e eu enviarei água. Mas a Bíblia diz que Moisés, num ato deliberado de sua própria vontade, pegou o cajado e bateu, feriu por 2 vezes aquela rocha. A água saiu daquela rocha, mas não foi o que Deus tinha feito, o que Deus tinha pedido, porque na verdade, se Moisés fizesse o que Deus tinha pedido, o nome do Senhor seria glorificado. E por esse motivo a Bíblia vai relatar que Deus proibiu Moisés de pisar na terra prometida. De fato, ele só iria ver a terra prometida, mas não teria possibilidade de ali entrar. Então, por esse motivo, Moisés teria que preparar alguém que assumisse o seu lugar e que continuasse a trajetória até a terra prometida. Este alguém é o homem de confiança de Moisés, que se chama Josué. A Bíblia vai revelar no livro de Deuteronômio, uma página antes do que nós lemos, que Josué ele tinha um espírito de sabedoria. E Deus escolhe Josué para assumir o lugar de Moisés. Moisés então passa as orientações ali ao povo e a Josué, e ele sobe um monte chamado Monte Nebo, e dali ele apenas avista a terra prometida e morre. E agora nós estamos diante do chamado de Josué. E enquanto eu meditei por esse texto, fiquei muito tempo tentando meditar e saber o que Deus queria falar comigo primeiramente. Eu tinha algo a fazer, se eu não me engano, na terça-feira, encontrei com uma pessoa que consertou lá o carro, e tudo que eu estava estudando, aquela pessoa me falou. Parecia que Deus estava usando ela para mim. E Deus ele me deu aqui uma palavra cujo título são 7 atitudes para conquistar. 7 atitudes para conquistar. Eu creio que tem muito mais do que isso, né? Mas Deus ele falou comigo a respeito de 7 atitudes para conquistar. Josué estava prestes a conquistar a terra prometida com o povo e tinha uma grande missão, uma grande responsabilidade. Vimos aqui que no início do livro de Josué, Deus ele passa orientações a Josué. E dessas orientações, Deus fala comigo a respeito de 7 atitudes. A primeira atitude para conquistar:
está no versículo de número 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Essa palavrinha que vem depois, dispõe-te. Dispõe-te. Deus, ele quer nos dizer que para conquistar aquilo que ele tem reservado para nós, ou seja, ele tinha reservado aquela terra para o povo de Israel, mas para que aquele povo conquistasse aquela terra, eles precisavam estar disponíveis, eles precisavam estar dispostos, eles precisavam se levantar e fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E na nossa vida não é diferente. Irmãos, para conquistar aquilo que Deus reservou para você, ou aquilo que Deus prometeu para você, é necessário ter disposição. As coisas não caem do céu, né? É um ditado popular. Esse ditado diz que, por mais que Deus queira te abençoar, você também precisa estar disposto. Você precisa se levantar. Você precisa ter uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa. Entendemos que se alguém precisa de um emprego, essa pessoa não pode ficar em casa esperando a porta se abrir. Ela tem que acordar cedo. Ela tem que colocar uma roupa, uma boa roupa, né? Apresentável, e ela tem que ir em busca daquilo que ela necessita. Se você quer passar no vestibular, você precisa ter um tempo de estudo, você precisa se esforçar, ou seja, você precisa ter disposição para isso. Se você quer que alguém da sua família se converta ao Senhor, você precisa ter disposição para orar por aquela pessoa. Você precisa ter disposição, se levantar para pregar a palavra para ela, para evangelizar. Ou seja, irmãos, para receber aquilo que Deus tem para nós, é necessário ter disposição. Amém. Essa palavra dispõe-te, em outras traduções, está levanta-te. Levanta-te. Deus está falando para nós nessa noite, não importa da forma que você esteja, apenas levanta-te, apenas dispõe-te, porque Deus é contigo, irmãos. Amém? O segundo ponto, ou a segunda atitude para conquistar, é a palavra seguinte, que ele diz assim: dispõe-te agora. E é interessante que tem uma vírgula, dispõe-te, vírgula, agora. Então, irmãos, a segunda atitude para conquistar é: não perca tempo. Não perca tempo. Naquele momento era urgente que Josué se levantasse, era urgente que Josué se dispusesse para conquistar aquela terra. Eles não teriam aquela terra de mão beijada, pelo contrário, irmãos. Muitas lutas, muitas guerras, o povo que vivia naquela terra não era um povo de paz. Era um povo iníquo, era um povo que era rebelde, era um povo que não conhecia Deus. Mas para eles conquistarem, precisava de disposição e eles não podiam perder tempo. Deus falou comigo lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz que para todo propósito tem um tempo debaixo do céu. Para tudo existe um tempo. O problema é se nós vamos saber entender e esperar o tempo do Senhor. Porque muitas das vezes, quando é para esperar, nós tomamos decisões precipitadas. E quando é para tomar decisão, estamos dormindo, não é isso? Então, irmãos, como muitas das vezes na nossa vida é difícil entender o tempo de Deus e ter paciência e esperar o agora do Senhor. Como Josué estava naquele momento e Deus disse: olha, é agora, dispõe-te agora, levanta-te agora. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você agora vai sair daqui, vai começar a ter atitudes em busca daquilo que Deus prometeu para você, ou em busca daquilo que está reservado para você. Não é isso. Na verdade, o que importa não é o tempo que a promessa que Deus te fez leva para concluir, mas é o que nós fazemos dentro desse tempo. O que nós estamos fazendo dentro do tempo que Deus designou. E às vezes a gente se preocupa com o tempo que está demorando,
não estou vendo nada acontecer na minha vida. Mas o que nós estamos fazendo durante esse tempo? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando durante o tempo que Deus designou? Será que nós estamos buscando? Talvez a pessoa, ela tem um sonho de ser alguém, né, que tem um bom emprego, mas no tempo em que ela espera, ela não se qualifica, ela não busca, ela não procura. E quando a oportunidade chegar, irmãos, é uma vez só. Se a pessoa não estiver preparada, ela não consegue. Então, irmãos, o que estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Temos gastado tempo na presença dEle? Temos gastado tempo nos preparando para aquilo que Ele nos prometeu? Nos preparando para talvez o chamado ao qual Ele quer nos usar? E muitas das vezes somos impacientes. E a impaciência, ela traz problemas. Temos alguns exemplos na Bíblia, mas o exemplo que talvez seja mais forte e que talvez hoje nós estamos colhendo alguns frutos é o exemplo de Abraão e Sara. A promessa de um filho. E o tempo foi passando e nada acontecia. E naquela impaciência de ver a promessa de Deus se realizar, Sara vai dizer para Abraão que ela concede a sua serva Agar, para que Abraão tivesse relações com ela e dali saísse um filho que seria o filho da promessa. Mas o que Deus tinha prometido era que do ventre de Sara sairia o filho da promessa. Então, quando somos impacientes, irmãos, corremos o risco de tomar atitudes precipitadas, tomar decisões precipitadas e que fogem à vontade de Deus, fogem o plano do Senhor. E hoje temos visto nações que guerreiam por conta de algo do passado. Então, irmãos, por causa da impaciência, podemos colher frutos que nós não queremos, mas que possamos entender o tempo do Senhor. Amém. E quando o Senhor disser para você, dispõe-te agora, levanta-te, que possamos em nome de Jesus levantar com autoridade para conquistar aquilo que Deus tem prometido para nós. Amém? 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 Amém. Glórias a Deus. Terceiro ponto, terceira atitude para conquistar. Versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Terceira atitude para conquistar: tome posse do que é teu. Amém. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas pregações, você já deve ter ouvido muitas pessoas falar: toma posse agora, em nome de Jesus. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: tome posse do que é teu. Tome posse daquilo que Deus te prometeu. Tome posse do chamado que Ele te deu. E tomar posse, irmãos, é um ato de fé. Aqui é interessante que quando Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Todo lugar que aquele povo pisasse seria deles. Eles tomariam posse daquela terra. E será que nós temos tomado posse daquilo que Deus nos reservou? Será que nós temos tomado posse até mesmo, irmãos, dos nossos, da nossa família? Será que você tem dito: a minha família é do Senhor? Amém. Será que nós temos tomado posse daquilo que o Senhor reservou para nós? Tomar posse é um ato de fé. E a Bíblia nos revela em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A palavra que marca esse texto, esse versículo é convicção. Será que temos convicção nas coisas que Deus nos prometeu, mesmo sem vê-las? É muito fácil quando vemos algo acontecer e nos animamos ou nos levantamos, mas e quando nada acontece? E quando, pelo contrário, acontecem coisas que parece que
não vão nos levar àquilo que Deus nos reservou. Será que temos fé? Será que temos convicção? Será que ainda conseguimos reter a promessa do Senhor e confiar no Senhor que nos prometeu? E no versículo de número 8 desse texto, Hebreus 11, 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão tomou posse de uma terra que ele nem conhecia, e de uma terra que, aliás, ele não pisou, ele não viu. Ele não viu. Aqui diz no versículo de número 11, diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha o versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém. Apesar de terem fé, apesar de terem morrido com fé, não viram as promessas, mas os filhos dos seus filhos viram e pisaram na terra. A promessa se cumpriu, irmãos. O que me chama a atenção é que não adianta querer tomar posse daquilo que Deus quer nos dar, se não obedecermos aquilo que Ele nos manda fazer. Abraão tomou posse em obediência ao Senhor. E esse trecho que nós lemos aqui em Josué são benefícios da obediência. Está escrito também em Deuteronômio capítulo de número 11, versículo 24. Benefícios da obediência. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. E Deus, ele falou recentemente comigo num versículo que eu ainda não conhecia. Esse versículo está em Jó capítulo de número 22, versículo 28, que diz assim: determinando tu sobre alguma coisa, se-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, irmãos, também não adianta determinar algo se não estiver na vontade de Deus. Mas eu entendo que se eu estou esperando uma promessa, se eu estou em obediência, se eu determino e tomo posse, eu creio que é da vontade de Deus. Então, irmãos, nessa noite, se Deus te prometeu algo, determine, receba aquilo que Deus te prometeu. Amém. Receba, tome posse da salvação na tua vida, tome posse da cura que Deus te prometeu, tome posse, irmãos, da porta aberta. Quem sabe você está precisando, quem sabe Deus te prometeu que ia fazer algo na tua vida, então tome posse em nome de Jesus, tome posse do milagre que você precisa. Tome posse da restauração do seu casamento. Tome posse daquilo que Deus te prometeu, irmãos. Mas o que muitas vezes acontece conosco é que nós tomamos posse de coisas que Deus não nos prometeu. Tomamos posse, muitas das vezes, de coisas que não são nossas. Tem pessoas que tomam posse de doença. A pessoa só vive dizendo: a minha doença, a minha diabetes, a minha dor de cabeça, a minha pressão alta. Não é isso? Vocês já viram as pessoas dizendo isso? É o meu problema em casa. É a minha esposa, é o meu marido. Meus irmãos, não tome posse de derrota. O que está acontecendo contigo hoje é apenas um momento e vai passar. Mas em nome de Jesus, tome posse da tua vitória. Tome posse daquilo que Deus te prometeu. Tome posse daquilo que Deus tem reservado para ti. Amém? Amém. Glórias a Deus. Voltando aqui, obrigado, irmã. Estamos na quarta atitude para conquistar. Aleluia. Glórias a Deus. A quarta atitude para conquistar está no versículo de número 5. Versículo de número 5 diz assim: ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. A quarta atitude para conquistar: se encha do Espírito Santo. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o que a gente acabou de ler? No finalzinho desse versículo está dizendo: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus estava falando para Josué: eu estarei contigo, eu serei contigo, eu não te desampararei. E nós sabemos, irmãos, que hoje, após a nova aliança, sabemos que quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, a promessa que Jesus nos fez, que enviaria um que estaria conosco, nos ensinaria as suas palavras e nos guiaria pela verdade. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Por isso, em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo de Deus. Lembramos que de um homem, um jovem, que era cheio do Espírito Santo de Deus. O nome desse jovem era Estevão. Atos capítulo de número 6, versículos de número 5. Atos capítulo de número 6, versículos de número 5. Vai dizer assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo de número 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Aquele que está cheio do poder de Deus, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, nada e ninguém pode resistir, nada e ninguém pode ser uma resistência para aqueles que estão cheios do poder de Deus. Aleluia! Aqui, irmão, Josué, Deus estava falando: olha, ninguém te irá resistir, ninguém se colocará no teu caminho, porque eu estarei contigo. Ou seja, irmãos, a presença de Deus na nossa vida é que nos garante a vitória. Não importa se você hoje não tem condições materiais, se você não tem condições físicas, emocionais ou até espirituais, é Deus que entrará nessa guerra por você. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, irmãos, ninguém pode se opor ao poder de Deus, ninguém pode se opor à vontade de Deus na nossa vida, mas precisamos, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo onde nós precisamos cada dia mais buscar o Espírito Santo de Deus. Quero abrir um aspas aqui para falar de Mateus capítulo 25, que fala das virgens prudentes e das virgens loucas. As virgens prudentes levavam azeite consigo, as virgens loucas não levavam azeite em suas botijas. Então, tardando o noivo, o azeite começou a terminar, a lamparina começou a se apagar, mas as virgens prudentes tinham azeite de reserva, as virgens loucas não. E as loucas disseram: dá-nos do vosso azeite. As prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós, e diante comprai. E quando elas foram, o que aconteceu? Aí vem o esposo, aí vem o noivo, e não deu mais tempo. A quem estava preparado entrou para as bodas do Cordeiro, e aquelas que não estavam bateram na porta, mas ele não abriu. Irmãos, temos vivido esse tempo, temos vivido o tempo eminente da volta de Cristo,
Será que temos preparado as nossas vidas com azeite? Ou seja, será que temos cada dia mais buscado o Espírito Santo de Deus? Para que quando Jesus vier, nós estejamos de fato preparados para subir com Ele, preparados para as bodas do Cordeiro. É urgente a necessidade de buscarmos o Espírito Santo de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? E se você buscar a presença do Senhor, se você buscar o Espírito Santo de Deus, nada poderá se colocar no teu caminho, nada será uma barreira para você, porque as barreiras terão que cair, porque você estará revestido do poder de Deus. E isso não vem de nós, é o poder de Deus na nossa vida. Quando eles viram Estevão ali, perante o Sinédrio, viram Estevão com a face como de um anjo. Isso não vinha de Estevão, mas do poder que estava sobre ele. Eles até, irmãos, inventaram um monte de coisas dizendo que Estevão estava blasfemando, porque não podiam resistir ao espírito de sabedoria que estava sobre ele. Que possamos cada dia mais ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Quinta atitude para conquistar. Está no versículo 5 e versículo de número 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Seja forte e corajoso. Quinta atitude para conquistar. Aí você vai se perguntar, mas eu sou tão fraquinho, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não faço como fulano, não faço como ciclano. Irmãos, a tua força não vem de você, a minha força não vem de mim, a nossa força vem do Senhor, a nossa força vem de Deus. Se você procurar lá no livro de Salmos, você vai ver muitos versículos que falam do Senhor vem a minha força. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo número 4, versículo número 14, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendia que a força dele não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. E muitas vezes confiamos em nós mesmos, confiamos no nosso próprio braço. Eu não posso confiar muito não, né? Porque meio difícil. Mas temos que confiar no Senhor, irmãos. Confiar no Senhor, dele vem a nossa força. O apóstolo Paulo, antes de dizer que a força dele vinha do Senhor, ele vai dizer assim: olha, eu sei passar momentos difíceis, eu sei viver em necessidade, como também sei viver na bonança. E quando você entende que a tua força vem do Senhor, quando você entende que você depende do Senhor, você começa a saber viver em momentos adversos. Começamos a aprender a viver em momentos difíceis, porque entendemos que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Ele vai prover na nossa vida. Amém. E quando lemos em Efésios capítulo 6, no versículo 10, somos impelidos a buscar forças no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Fortalecei-vos no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Como é que eu posso revestir da armadura do Senhor? Uma coisa chamada oração. A oração é que nos fortalece. A oração é que nos coloca de pé. Interessante, quando nós estamos de joelho, é que nós nos colocamos de pé. Recentemente, eu vi um relato de uma pastora, onde Deus revelou algo em sonho para ela, onde ela viu a vontade de Satanás nos dias atuais. A vontade dele
era que a igreja do Senhor orasse de todas as formas, menos que dobrasse os joelhos. Isso me chamou muita atenção, muita atenção. Embora eu creio que se você orar em pé, Deus também recebe a tua oração. Se você orar andando, Deus também recebe a tua oração. Se você no teu trabalho fechar os teus olhos ou de olhos abertos falar com o Senhor em espírito, Ele vai receber a tua oração. Mas quando você tem um tempo de qualidade com o Senhor, quando você dobra os teus joelhos perante o Senhor, irmãos, você começa a se revestir desse poder. Você começa a receber do Senhor forças que você não encontra em si mesmo. Portanto, irmãos, o poder da oração nos faz fortes espiritualmente. O poder da oração, irmãos, faz que nós nos revistamos das armaduras do Senhor. Amém. Que possamos, em nome de Jesus, crer nesse poder, mas não apenas crer no poder da oração, nos colocar de joelhos, orar, falar com o Senhor, termos um tempo de qualidade com o Senhor cada dia, irmãos, para que possamos sempre estar firmes, para que possamos sempre ser fortalecidos, assim como Josué precisava ser forte e corajoso. Ser cristão não é fácil. Quem diz que ser cristão é fácil, está mentindo, irmãos. Quando você se coloca diante do Senhor na posição que Ele quer, você é uma arma de Deus contra o inferno. Você é uma arma de Deus contra Satanás e você acredita que ele vai vir contra ti. Ele também vai guerrear contra ti. Você precisará ser forte, você precisará estar munido das armaduras de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortes e corajosos, porque Deus ele quer fazer algo grande em nossas vidas. Amém. Deus ele quer que nós de fato venhamos possuir aquilo que Ele tem reservado para nós. Mas precisamos de força e coragem. Sexta atitude para conquistar. Está no versículo de número 8. Versículo de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sexta atitude para conquistar: não pare de falar da palavra. Não pare de falar da palavra. A palavra é alimento. A Bíblia é o nosso alimento. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, estamos alimentando a nossa alma. A palavra também é existência. Se nós voltarmos no Gênesis, vamos ver que Deus fez tudo mediante o haja, a sua palavra. A palavra é vida. Vida aquilo que não existia e vida aquilo que está morto. Deus pode trazer algo morto à existência, novamente à vida, pela tua palavra. Você crê que basta uma palavra de Deus na tua vida para que Ele restaure? Basta uma palavra de Deus na tua vida para que Ele faça um milagre acontecer? Aleluia! E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, sem fazer aquilo que Deus designou. A palavra também é a espada do crente, irmãos. Precisamos conhecer a palavra. Jesus esteve ali diante de Satanás, na tentação do deserto. Jesus venceu Satanás na palavra. Ele conhece também a Bíblia. O problema ou a diferença é que nós temos aquele que é o autor da palavra, o autor e consumador da nossa fé, aquele que prometeu. Aleluia, Ele está contigo, Ele está comigo, irmãos. Essa palavra não é para ficar guardada, não é para ficar no REC, ali aberto em Salmos 23, pegando poeira.
mas é para usarmos para a glória de Deus, é para usarmos, irmãos. Deus nos deu essa ferramenta, Deus nos deu essa espada. Lembremos ali de Jeremias, quando esteve diante do vale de ossos secos, e Deus disse para Jeremias: Jeremias, profetiza diante desse vale de ossos secos, e eles voltarão a viver. E Jeremias disse: Senhor, segundo a tua palavra, eu profetizo. Não foi segundo a palavra dele, mas segundo a palavra de Deus. E o resultado foi que aqueles ossos secos começaram a se movimentar, e veio nervos, carne e espírito. É isso que Deus quer fazer na tua vida, é isso que Deus quer fazer na minha vida. Talvez na nossa vida alguma coisa já morreu, alguma coisa está como um vale de ossos secos, mas segundo a palavra do Senhor, Ele vai fazer ressuscitar, Ele vai fazer trazer vida de novo. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Portanto, não pare de falar da palavra. E quando ele diz aqui, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita. Essa palavra, medita, a palavra hebraica denota uma recitação ativa, ou seja, uma repetição das palavras de Deus. Uma repetição. Não cesses de falar da palavra de Deus. E quando eu li isso, me veio logo na mente: o que tem saído da minha boca? Será que eu tenho repetido as palavras de Deus? Ou será que eu tenho repetido palavras de derrota? Porque muitas das vezes, irmãos, quando estamos diante de uma situação como Josué estava, tinha que passar o Rio Jordão, a terra que era a terra prometida. E quando nós estamos diante de certas situações, começamos a falar palavras negativas, começamos a falar palavras de derrotas, começamos muitas das vezes até a culpar as pessoas e a culpar a nós mesmos. Mas não é isso que Deus quer que você fale, não é isso que Ele quer que saia da minha boca. Porque a palavra do Senhor, ela diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saias da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificar, e dê graça àqueles que ouvem. Essa edificação não é apenas para aqueles que ouvem, mas também para nós. Quando você começa a falar da palavra do Senhor, você começa a profetizar na tua vida. E o que temos falado, o que tem saído da nossa boca? Que possamos, em nome de Jesus, falar coisas que edificam. Diante das situações, eu sei, irmãos, que nós somos falhos, somos carne, temos problemas a resolver, temos pecados, muitas das vezes, irmãos, temos fraquezas, mas o Senhor está nos alertando nessa noite: use a palavra, use a espada que eu te dei, use a ferramenta que Deus nos deixou, irmãos, em nome de Jesus, que possamos profetizar na nossa vida. Não pare de falar do livro, não pare de falar das palavras deste livro, não pare de recitar versículos, não pare de estudar, não pare de meditar, porque em Salmos capítulo de número 1, vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Praticamente ele repete o que está dizendo aqui. E na tua lei medita de dia e de noite. O resultado, pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Em nome de Jesus, que possamos meditar na palavra do Senhor. E meditar, irmãos, é refletir. Meditar é deixar a palavra entrar em nós. Meditar é deixar ser transformado pela palavra do Senhor. É não apenas olhar o versículo uma vez, duas vezes, mas é ter um pleno entendimento daquilo que se está lendo. Que possamos meditar dia e noite nessa palavra, e eu tenho certeza, porque a promessa é do Senhor, Ele vai prosperar os nossos caminhos em nome de Jesus. Aleluia.
Sétima e última atitude para conquistar. Versículo de número 9. E talvez essa seja uma barreira na vida de muitas pessoas. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sétima atitude para conquistar. Não tenha medo. Não tenha medo. Josué não sabia o que ele ia encontrar pela frente. Ele não sabia quem se colocaria na frente dele, mas ele não tinha medo. Davi estava diante de um gigante e ele era apenas um menino. Mas uma coisa ele não tinha medo. Assim como falamos anteriormente, Davi também entendia que a força não vinha dele, mas vinha do Senhor. Ele mesmo disse: eu vou em nome do Deus dos exércitos. Não tenha medo, irmãos. O medo é totalmente o contrário do que está dizendo aqui. Deus estava falando: seja forte e corajoso. O medo é totalmente oposto à coragem. E o medo, irmãos, ele age na nossa mente, muitas vezes, de forma que a gente não percebe. Mas estamos sendo inseguros diante de alguma coisa, diante de uma promessa, diante da palavra do Senhor. Ou, muitas vezes, temos incertezas. Muitas das vezes, estagnamos, porque o medo faz você estagnar. O medo traz estagnação, o medo traz paralisação. O medo, irmãos, ele muitas vezes se manifesta em pensamentos contrários. Quantas vezes você está diante de algo que Deus disse que seria teu, de algo que Deus te prometeu? Eu não estou aqui falando de bênçãos materiais somente. Bênçãos materiais é o finalzinho, mas estou falando de coisas espirituais. Estou falando, irmãos, de coisas que de fato têm grande valor em nossas vidas. E Deus, ele te prometeu, mas você está inseguro. A tua mente são só pensamentos negativos, só pensamentos contrários. Você começa a ver defeito em tudo. Isso é a ação do medo na tua vida. Isso causa estagnação. Quantas pessoas que por conta do medo não realizam sonhos, por conta do medo não vão em busca dos seus objetivos. Mas a palavra do Senhor, ela diz em 2 Timóteo, capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 1, versículo número 7, que Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de amor e de poder. Deus não quer que sejamos medrosos, irmãos. Imagine se Josué fosse medroso. Como é que ele e aquele povo conseguiriam conquistar a terra, a tão sonhada terra de Canaã? E como é que você vai realizar o que Deus tem na tua vida? Como é que você vai conquistar? Como é que eu vou conquistar se o medo está sempre do meu lado? Se o medo está sempre diante de mim? O medo, irmãos, é um empecilho, é uma barreira que nos impede de chegar àquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem sabe Deus tem um chamado na tua vida. Quem sabe Deus disse para você que você iria pregar. Deus disse para você que iria te levar em lugares. Mas o medo já fez você estagnar, o medo fez você paralisar. O medo fez com que você tivesse insegurança e não confiasse nas promessas do Senhor. Mas tem algo na palavra de Deus muito, muito lindo, que diz assim, que o amor de Deus lança todo medo fora. Amém.
Então, quando você sente o amor de Deus na tua vida, quando você sente que Ele está contigo, como está dizendo aqui, irmãos, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando você tem essa convicção, você começa a jogar o medo para longe, você começa a passar por cima do medo para conquistar aquilo que Deus tem na tua vida, aquilo que Ele te prometeu. Amém. Em nome de Jesus, lance fora o medo da tua vida, receba o amor de Deus, entenda que Ele está contigo e tome posse da tua vitória, ou seja, tome posse daquilo que Deus tem reservado para você, em nome de Jesus. Talvez você não vai lembrar agora aí das 7 atitudes, mas daqui a pouco você vai lá no YouTube da igreja e assista novamente essa mensagem e que possamos pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor, porque quando nós aprendemos e não colocamos em prática, estamos nos enganando. Mas em nome de Jesus, irmãos, tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. É um chamado, é algo que Deus te prometeu, é algo que Deus disse que iria te usar. Diga para Ele em nome de Jesus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, cumpra em mim o teu querer. Diga para Ele nessa noite, tome uma posição diante do Senhor, levanta-te, dispõe-te para o Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, e embora você não veja algo acontecer agora, embora as circunstâncias, os problemas, algo que venha estar te afligindo, Deus vai fazer tudo isso cair por terra, quando você se colocar na posição que Ele quer para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus.